Fala pessoal, tudo bem? Investimentos internacionais estarão cada vez mais no dia a dia do investidor brasileiro. Coisa que só era para o ultra rico, agora está disponível para todo mundo que quer investir o seu recurso, principalmente em uma moeda forte. Meu nome é Felipe Fontana, sou assessor de investimentos e vou lhe trazer cada vez mais novidades do mercado internacional, com o objetivo sempre da gente buscar segurança, uma melhor tributação, sucessão nos seus investimentos internacionais. E hoje, gente, a gente vai falar sobre uma modalidade de investimentos, os ETFs irlandeses, que vem com uma lógica de trazer um pouco mais segurança na questão da sucessão e tributação. Como todo mundo sabe, gente, os próprios ETFs irlandeses e os CITs estão em um paraíso fiscal, que é a Irlanda, e a gente vai dar uma estudada neles hoje para ver essa modalidade, como a gente pode também ter uma proteção nos investimentos. Uma coisa interessante, gente, que pouca gente sabe, é que a sucessão é o grande problema para quem investe no exterior. Às vezes não é nem a tributação, tá? Quando eu comecei a estudar essa questão, a gente, será que é questão de imposto de renda também? Mas o que dá um certo problema, gente, é uma questão da sucessão. A gente sabe que o imposto para não residente e também residente nos Estados Unidos, para quem investe lá, se ultrapassa alguns investimentos de 60 mil dólares, a sucessão pode chegar a 40%. Existe uma isenção no meio, a gente tem que contratar um advogado lá. Então, tudo isso tem que ser estudado. E, às vezes, nesse quesito, os UCITS, os ETFs irlandeses podem ser interessantes. Vamos tentar entender um pouco ele, pessoal, e depois a gente vai trocando uma ideia. A definição dele é o Undertakings for Collective Investment and Transferable Securities. É o meu inglês um pouco aí, Jair Santana, né? Mas esse é o nome praticamente que se dá esse tipo de investimentos. A origem dele, gente, é a legislação europeia que regula fundos de investimentos, né? Então existe toda uma legislação, principalmente na União Europeia, que analisa esse tipo aí de investimento. O objetivo é harmonizar regras, gente, da União Europeia, oferecendo proteção ao investidor e uma certa padronização. São ETFs pode ser negociado em qualquer lugar do mundo, porém, eles têm residência fiscal lá na Irlanda, né? E a principal característica, né, gente, diversificação mínima exigida, regras de transparência e governança, supervisão regulatória europeia. Como tem nos Estados Unidos, o ETF do Nasdaq, a gente vai ter aqui também na certa Europa, né? E o que são os CITs, pessoal? Definição: veículos de investimento coletivos criados sob a legislação da União Europeia. São fundos guarda-chuvas, podendo abrigar diversos subfundos, com cada um com a sua estratégia, sempre respeitando essas normas. O ETF, gente, como tem no Brasil o BOVA11, né, que está sediado no Brasil, como é o Nasdaq lá fora, como é o SP500 dos Estados Unidos. Então, são esses tipos de investimentos e esse está na União Europeia, né? O objetivo também, mais uma vez, é uma certa harmonização do investidor e padronização. Principais características dele: nenhum ativo pode ultrapassar 10% do patrimônio, se o emissor representar mais de 5% da carteira, a soma desses emissores não pode superar 40%. Exigência de divulgação periódica de relatórios, desempenho e composição de carteira. Autoridades nacionais fiscalizam e reaprovam os fundos antes de serem ofertados. É o ETF praticamente nosso. Interessante, pessoal, por que a Irlanda, nesse sentido, ele é tão relevante, né? Hoje a Irlanda, como eu falei, é um paraíso fiscal. A Irlanda trabalha de uma forma aí, como é a Suíça, como é a Bahamas, quando a gente tem que levar em consideração onde estão sediados esses tipos que a gente busca, o Uruguai, o Bahamas, e muitas vezes o mercado de ETFs hoje forte está na Irlanda, porque esse paraíso fiscal ele beneficia alguns investidores de fora. Então existe todo um ambiente regulatório favorável, reconhecido globalmente, e é tratado de dupla tributação e isenção de retenção na fonte sobre dividendos para não residentes. Olha como isso é importante, pessoal. Quem estuda principalmente a questão dos tratados, quando a gente investe lá fora, isso é um detalhezinho que a gente tem que tomar em consideração, gente. Quando se investe lá fora, quando a gente vai abrir uma empresa, principalmente no exterior, a gente tem que cuidar a questão da os acordos de dupla tributação. Por quê? Se a gente vai investir na Indonésia, no Sri Lanka, no Nepal,
e praticamente não tem um acordo, um tratado, a gente vai pagar imposto lá e aqui. Nos Estados Unidos e o Brasil existe um tratado, né, que em si existe toda uma lei da 14754 que foi criada, que traz uma certa segurança, mas os dividendos a gente paga em torno de 30% nos Estados Unidos. E lá na Irlanda, a gente tem aí um acordo entre Irlanda e Brasil, onde a tributação nesse tratado é uma certa isenção nessa retenção, que nos Estados Unidos é 30%, aqui vai ser bem menor para a questão dos não residentes na Irlanda, os residentes brasileiros em si. E é interessante, pessoal, a gente começa a entrar mais em detalhes sobre essa questão da Irlanda, né, gente? E a gente faz esse comparativo e entre ETFs nos Estados Unidos e os ETFs e os UCITS, principalmente na Irlanda. A negociação, gente, de ETFs dos Estados Unidos, Nasdaq e NYSE. ETFs e UCITS na Europa. Europa hoje, principalmente em Londres, existe praticamente essa negociação. A tributação, gente, de um ETF nos Estados Unidos, ETF, REITs, ele trabalha em torno de 30%, tá? Então, quando você vai trabalhar numa ótica de receber dividendos de fundos imobiliários americanos, 30% é retido. Quem tem conta no exterior sabe a dor que é deixar um terço. A gente reclama do Brasil, praticamente a gente vê que os Estados Unidos é bem pesada a questão da tributação. Quando a gente for investir, gente, nos Estados Unidos, a gente tem que evitar algo que tire dividendos, que ele tem que ser reinvestido. Os ETFs e UCITS também é assim. E a tributação dos UCITS é em torno de 15%, né? Esse acordo praticamente que se tem nos dividendos. Mas o que mais é importante, gente, como a gente pode ver, são o imposto sucessório, gente. Isso é interessante, né? Que muita gente pergunta por que a pessoa física tem que cuidar quando se investe no exterior. Se você investe em bonds, se investe em fundos, é uma coisa, você pode ter 2 milhões, 3 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, não tem nenhum problema. Quando você tem ações e ETFs, você tem que ter, mas tem isenção até 60 mil dólares. Se você tem praticamente 300 mil dólares em ETFs e você tem em ações, 60 mil dólares entra numa certa isenção. Tá? Após isso, a gente tem que contratar um advogado, a gente tem que contratar outras pessoas de lá que entendem a legislação, para poder realmente fazer esse imposto sucessório para os filhos, não acontecer alguma coisa com o dono da conta. Pode chegar até 40%, tá? Existe uma certa isenção nesse caminho, mas hoje é 40% e um estresse enorme. Então, muitas vezes no exterior tem que cuidar muito quando você tem muitas ações ETFs. Nesse caso, pessoal, o UCITS pode ser uma forma interessante, porque como tem esse acordo entre Estados Unidos, entre Brasil, Irlanda e o paraíso fiscal, os ETFs e os UCITS, eles têm zero na questão do imposto sucessório, tá? Tem que fazer um certo procedimento, só chamar para entender um pouco mais, mas ele tem praticamente zero desse imposto de sucessão. Então nunca esqueça, a gente tem que cuidar principalmente a questão do imposto sucessório, por isso que é importante ter um assessor, bater um papo com alguém que entende no mercado exterior, para a gente não cair nessa pegadinha. E outra questão é as taxas de administrações estão um pouco mais altas, né, na questão dos UCITS, né, gente? Então, umas coisas que a gente tem que tomar atenção, tá, gente, nos pontos de atenção para o investidor brasileiro que quer investir principalmente em UCITS. A declaração de imposto de renda, né, gente, ativos no exterior tem que ser informados, né, o dinheiro praticamente sai aqui de uma corretora aqui, vai para uma corretora exterior, XP, a gente pode, que a gente mais trabalha, existe outras também, e existe a Avenue também que faz essa operação, a declaração do imposto de renda dos ativos exteriores. A gente sempre vai receber lá um informativo, vai fazer a declaração tudo bonitinho. Tributação de ganho na venda em torno de 15%, uma coisa fundamental que a gente tem que cuidar. Hoje, principalmente, o pagamento é anual, né? Então antes era mensal, agora é anual lá na declaração. Da própria Lei 14.754/2023, que traz algumas mudanças na tributação de offshores e trusts, trazendo mais uma vez no slide anterior, outra forma também da gente se proteger do imposto sucessório são as offshores. Abrir uma pessoa jurídica lá fora, existem outras regras que a gente pode discutir em outro vídeo, mas é outra maneira também, né, de se discutir
essa questão lá fora, né? E aí você pode também optar se é melhor UCITS ou offshore. E UCITS para pessoa física, né? E outra coisa também que a gente tem que cuidar, gente, é uma importância assessoria tributária e sucessória, né? Então, é uma coisa que a gente tem que conversar antes de se investir. É fundamental trocar uma ideia com um assessor, com um banker lá fora, para poder ajudar você a escolher da melhor forma e não ter problemas com dor de cabeça. E trazendo um pouco, né, gente, dos ETFs irlandeses, alguns exemplos. Existe hoje o CSPX, é o índice de referência SP500, gestora BlackRock, é comprar praticamente o SP500. Então ele vai seguir a estratégia do SP500, protegido na residência da Irlanda, né? Tem o VWRA, que é um fundo, que ele é o FTSE Awards da Vanguard. O EIMI, se eu quero ter uma exposição em Emerging Markets, no caso em mercados emergentes, vai estar Brasil, Índia, China, e a gente também pode investir nesse UCITS, né, na BlackRock, né? E o EQQQ, né, que ele replica a Nasdaq. Quer comprar Nasdaq, né, da gestora Invesco, você pode investir no EQQQ. É uma maneira também da gente buscar principalmente essas diversificações. Então, a conclusão, né, gente, que a gente pode ter, os UCITS é uma forma de diversificação, eficiência tributária, segurança regulatória. Uma Irlanda é uma porta de entrada que tem os maiores ETFs estão lá, né? Investir globalmente hoje exige conhecimento técnico e planejamento tributário. Então, a gente está sempre disponível aí para poder lhe ajudar a investir no exterior. Então aproveite, né, pessoal? E o UCITS, uma ferramenta muito interessante para você investir no exterior. Recomendo para você que já tem 200, 300 mil dólares em ativos e não quer ter um offshore, quer estar com uma pessoa física. Pensa no UCITS, é uma maneira bem interessante de se investir, de se comprar. Já está em algumas corretoras no Brasil e eu acredito que vai ser uma forma interessante de diversificação. Por isso eu peço, pessoal, compartilhe esse vídeo para quem quer saber um pouco mais sobre o mercado internacional. Meu e-mail aí vai estar nos comentários e qualquer dúvida entre em contato e vamos dominar essa questão do mercado internacional, que é uma realidade para todo o brasileiro. Como dizem, é interessante ter de 10 a 30% dos investimentos no exterior, também para estar em moeda forte e nos maiores mercados do mundo. Tá bom? Até a próxima e qualquer coisa estamos à disposição.